Atenção emissoras, está no ar o Mateiro de Quintal. Eles existem nas mais variadas formas, cores, quase como joias da natureza, desfilando sua beleza pela flora e garantindo a sobrevivência de plantas e florestas com seu importante trabalho para o meio ambiente. Estes são os insetos, odiados por muitos, temidos por muitos e amados por muitos. Os insetos surgiram há mais ou menos 300 milhões de anos atrás, no finalzinho de um período chamado Devoniano, e tiveram um grande ápice no período conhecido como Carbonífero. Era o paraíso dos entomologistas e o terror da galera que tem medo de inseto. Estima-se que no nosso planeta existam cerca de 6 a 10 milhões de espécies de insetos, sendo que esses caras representam cerca de 90% dos seres vivos do planeta Terra. Alguns dos insetos que possuem a maior diversidade são besouros, moscas, mariposas e vespa. E eles foram os primeiros caras a desenvolver asas. No período conhecido como Carbonífero, o nosso planeta tinha uma concentração de oxigênio muito maior do que nos dias atuais, e isso causava um efeito conhecido como gigantismo nos animais. Naquela época era possível encontrar libélulas com até 70 centímetros de envergadura. Era conhecida como meganeura. Uma coisa que a maioria da cambada não sabe é que boa parte dos insetos são benéficos e extremamente importantes para o nosso planeta. E uma coisa que pode te provar isso é um estudo chamado ecologia, que estuda a relação entre o ser vivo e o meio ambiente. Boa parte dos insetos são escavadores ou começam a vida enterrado, e escavando o solo eles estão areando o solo, permitindo uma melhor oxigenação do terreno e uma melhor fertilização da terra. Muitos insetos são decompositores, ou seja, eles transformam cadáveres imensos em partículas minúsculas, deixando a nossa natureza sempre limpinha e mais cheirosinha. Abelhas, besouros e, acredite se quiser, mosquitos e moscas agem como importante polinizador, fazendo assim com que as plantas se multipliquem. Se você baixar a quantidade de insetos no planeta, é muito provável que logo menos uma boa parte da população de vegetais comece a desaparecer também. E sem vegetal, você não tem oxigênio. Quando os insetos interferem de maneira negativa em culturas humanas, como soja, café e outras, ou simplesmente começam a competir por espaço com os seres humanos, eles passam a ser denominados como pragas. Na própria natureza, existem animais que controlam pragas, como por exemplo, lagartas de mariposa são consideradas pragas em lavouras, mas existem vespas que são especialistas em caçar cada tipo de lagarta de mariposa, fazendo com que isso limite a proliferação desses animais. Muitas vespas são especialistas em caçar aranhas de diversos tamanhos, diversas cores, diversos modelos e nacionalidades. O que a minha amada cambada precisa compreender é quem você deve proteger e quem você deve eliminar. Quantidade de página que passa informações erradas sobre inseto, meu Deus do céu. Eu fico desgraçado da minha cabeça. Só para você ter uma ideia do quão difícil é o trabalho de identificação de insetos, só de besouros existem aproximadamente 400 mil... Só de besouros existem aproximadamente 400 mil espécies diferentes de besouros. É mais do que qualquer outro ser vivo no planeta. Fora que muitos são muito similares a outros insetos parecidos, você classificar a família, por isso que sempre quando você vai pedir identificação de inseto, o povo enche o saco que quer uma foto nítida. Agora, para você ficar ninja graduado, para você bater o olho e falar esse bicho é um inseto, você vai entender características físicas desse bicho para você nunca mais errar. Características mais marcantes dos insetos adultos eles têm o corpo dividido em 3 partes, sendo cabeça, tórax e abdômen. A grande maioria vai ter um par de antenas, que são equivalentes ao focinho do seu cachorro, do seu gato ou seu nariz. Todo inseto tem
3 pares de perna, totalizando 6 pernas. Lembre-se disso, todo inseto tem 6 pernas. Hexápodes. Alguns insetos podem apresentar asas e outros não. Alguns insetos podem ser tóxicos, como as lagartas de borboleta ou a própria borboleta monarca, e alguns insetos podem ser peçonhentos, como as abelhas, vespas, marimbondos e algumas formigas. Eles ocorrem em praticamente todos os cantos do planeta, exceto nos pontos polares árticos de frio extremo. Insetos, na maioria, são tropicais, adoram um calorzinho e uma umidade. Alguns insetos passam por um processo chamado de metamorfose incompleta, que é quando o inseto filhote ele tem uma aparência muito similar ao inseto adulto e é conhecido como ninfa. Outros insetos passam por estágio conhecido como metamorfose completa, que é o caso, por exemplo, das borboletas e dos besouros. Na metamorfose completa, o inseto sai do ovo na forma de uma larva, onde vai se tornar uma pupa para depois virar o inseto adulto. Então vamos falar rapidamente sobre os insetos que são realmente perigosos para o ser humano. Vou colocar numa lista bem breve, os mosquitos vão aparecer em primeiro lugar. Quando fala mosquito, você pode incluir nessa cambada pernilongos, muriçocas, etc., borrachudo, essa cambada. Todo mosquito que se alimenta de sangue hematófago, tá? Não é o caso do típula, que é aquele pernilongão bonitão lá, ele é inofensivo, tá? Ele não pica ser humano, deixa o bicho em paz. Esses animais, eles são responsáveis por diversos óbitos em diversos lugares, como aqui no Brasil tivemos grandes problemas no passado com dengue, chikungunya, zika vírus, febre amarela. Na África, a bendita mosca de Tsetse, ela leva não só humanos como gado, animais e muito mais. Esses animais eles devem ser combatidos, evitando jogar lixo em terreno que acumula água. Percevejos, mas novamente não é qualquer percevejo, são os percevejos hematófagos, que é o quê? Ele chupa sangue. Percevejo que se alimenta de sangue, ok? E nesse caso temos o exemplo aí dos triatomini, né? Ou triatominai, triatomide, tanto faz. O popular barbeiro, que não só se alimenta do seu sangue, mas ele pode transmitir a doença de Chagas. Um detalhe importante, tá? O barbeiro é um hospedeiro do Trypanosoma cruzi. Não é ele que desenvolve, ele contrai o Trypanosoma cruzi e transfere, como uma doença de vírus, assim, um vírus passado de outro, essa parte eu não entendo, tá bom? Também temos os percevejos de cama, tá? Aqueles percevejinhos chatos que ocorrem em locais aí onde a higiene é muito abandonado, muito, né, não tem como, a gente, enfim, esses bichos são perigosos e devem ser combatidos, porque podem transmitir uma série de doenças. Eu não preciso ser muito específico sobre pulgas e piolhos, né? São completamente... Palavrão não pode deixar de falar nela, né? Não pode deixar de falar naquela criatura cheirosa, com uma cor acastanhada e marrom, que é aquela periplaneta americana. A barata doméstica, ela tá competindo com você por espaço e pelo seu alimento. O grande problema desse bicho é que ela pode transmitir doenças por passar por os alimentos que você vai consumir. Como combater esses caras? Primeiro, gaste rios de dinheiro com detetização. O problema é seu. Segunda forma, aprender a lidar com eles. É para isso que existe o mateiro de quintal. Para mostrar para você como que você vai interagir e conhecer um pouco mais sobre eles, para você justamente saber quem você deve preservar e proteger e aqueles que você deve eliminar. Entre aqueles que você deve conhecer, preservar e proteger estão as aranhas. Tá? Porque elas são responsáveis por controlar a superpopulação, por exemplo, de baratas, moscas e inclusive ratos. Sempre que você encontrar um inseto, leve em consideração que esse cara existe há muito tempo, ou seja, ele tem uma importância. Na natureza, o que é disfuncional, a própria natureza extingue, ela vai tirar fora, como é o caso do ser humano, né? Que está em extinção própria. Um grande abraço a todos vocês. Se você gostou, dá um like, comenta, aquela palhaçada toda, aquela puxada de saco gostosa, tá? Um grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre e tchau.